your first time in Brazil? Yes, it's my first time. I arrived 10 days ago, and it is a great experience because people is so different than in France. Very warm, very positive, lots of energy here. Before you came to Brazil, what do you think about the Brazilian cinema? Did you know anything about Brazilian cinema, the people from Brazil? What's your image from Brazil? Before coming Yes, but in France, the image of Brazil is always Copacabana, the beach, the sea. And I am surprised because I visited today the old town and I didn't know it exists like that. It's very different. And Brazilian film, I didn't saw a lot. I saw some and I liked it very much because it's I think it's Latin. You understand? It's very sensual. There's a lot of sensuality in Brazilian films, and I like that. And about the gay movements, did you know of anything about the Brazilians or any films from this kind of films? Yes, the gay movement in Brazil. I don't know exactly, but I think I was a little surprised to see, because I was a jury in Juiz de Fora of Miss Gay Brazil. And I was surprised to see so many drag queens, because in France we have little of that. And I was surprised, and it's interesting to understand. I understand why there is so many drag queens, and I understand. And but I don't know very well. I have to be longer to understand what is the gay life. I would like to know the gay life in Rio, in Sao Paulo. I would like, but I just arrived 10 days ago. And about your films, what do you expect is the Brazilians can see your films, and what do you think the Brazilians will know about your film? Yeah. No, but I was surprised because the film was shown now in Juiz de Fora and Belo Horizonte, and I was surprised to see lots of young people who came, because in France, when I show my films, it's my generation. Because remember me with these first films, and then they know who I am, and they come. But there is few young people, and here there was young people, there were girls, women, and I like that very much because I like to make film to show to everybody by everybody. We are showing just 5 pictures from 5 features, but you make a lot more. How many films did you see? Features 20, and 1 hour film more, 10, something like that. And I did 2 TV, some TV. I work in everything. Even I shoot film for electricity, for cars, Renault, Citroën. I did a lot of things. Make documentaries too? Yes, documentary. And I did a film for Chanel Arte about dance, about the life of Nijinsky. I did some film like that, documentaries, yes. And you are making now a film about Brazil, you are traveling to Brazil? I have a project, yes. It's a story. I wrote it for France, but now I am in Brazil. Maybe it will be interesting to try to change the script to put the film in Brazil. I would like. I'm a producer. If you want some help. Ah, okay. Oh yes, okay. Rio de Janeiro, I know every place, everyone. Okay. Rio is my specialty. Thank you a lot. Tell me.
how cinema help you to accept and then to be brave to get out of the closet? How cinema do that for you? What cinema helped you to get out of the closet and something like that? How was the process? But when I was a kid, I went always to see commercial films like people go to see, everybody went to see. And one day I went to see a film a little difficult with Jeanne Moreau and a script of Jean Genet. And I was very impressed. I was with my grandmother, and my grandmother said, "Oh, it's a scandal, I want to leave." And she left, and me, I stayed. And I said to myself, I want to do this sort of film. Oh, and there is a film who was very important for me. It was the one in Brazil. No, yes. Yes. And I liked very much this film, but when I was a king, it was the film in Rio. Very much. No. No, not this one. Shit. Orfeu do Carnaval. Attends. No. Vidas Secas. Deus e o Diabo na Terra do In the 60s, a long time ago. The 60s. It was a French film. Marcel Camus, Orfeo Negro. Orfeu Negro. In Brazil, the name is Orfeu do Carnaval. And that film, I loved it when I was young, of course. And after he did another film, the same director, which takes place in Laos and Thailand. No, Thailand. It was in Cambodia. I love that very much too. And I love this director. And Orfeo Negro for me was very important when I was a kid. Yes. How do you describe your films? These films, if you want to talk about this, there is some how do you like to describe your films? I think the strength of my films, the best is the improvisation. Each time I do a film, the best one are the film when I had difficulties. For example, Johan I had the difficulty because Johan was in jail and I wanted to do a film with Johan and he was not here. And I said, oh, I have to stop the film or I do the film without Johan. And the film is interesting with that. For example, We Were One Man. It was the director wanted me to do a pornographic film. I said, oh yes, but I wrote, and pornographic went out, and I did a classical film. Always the difficulty makes me to help me to do something better. You know? I think, and it's interesting because when there is fiction and documentary mixed too. I think, for me. And you work with professional actors or non-professional actors? Few professional. Here he was a beginner. He did some theater. This one, no professional at all. This one, no one of them. Only one was a little professional, but he was not the best one. He was not very good. I like, because me, when I choose my actor, I choose a personality. If you understand? If I, for example, I say, oh, I like you like you are, even if you are not actor, I say, oh, you will be good. We do a try to see if you can play, but often I choose people. I have not to change their personality. You understand? I think there is more truth with people who are not actors, because they are reality.
sometimes it's difficult, of course, if they have a long text, a lot of things to say, it's difficult. But me, I like to work with non-actors often. No, this one was not actor. The fights? Yes, because the producer said to me, I was looking for a bodybuilder, and there was not a lot at that time in Paris. Arnold Schwarzenegger was too expensive. And I said, oh, but this guy makes the story, because he was like that in his life. He was exactly like he is in this film. And I was inspired by his personality, excuse me. I was very inspired by his personality, and I said, oh, but if we don't fight, we can use him, because he's from the stories from him. And the producer said, oh no, it's too stupid. I said, no, maybe not. And I tried to do rehearsal, to do a little shooting. He was very good, and I used it. Resolveu fazer uma ocupação aqui artística desde uns 3 meses atrás. E toda semana tem eventos diferentes, de cineclubismo, undergrounds, mostras, retrospectivas, curta-metragens. E hoje a gente está começando essa retrospectiva desse grande diretor francês. Nunca veio no Brasil antes, os filmes dele são muito... Esse João, pelo menos esse já foi lançado em DVD, algumas pessoas já viram. Mas a grande filmografia dele é quase inédita aqui no Brasil, na internet também é difícil de achar. Então eu queria chamar aqui, salva de palmas para o nosso grande diretor, Philippe Vaulois! Dizer que essa mostra só foi possível por causa do nosso grande produtor Bruno, que vem de Minas. Olá, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui apresentando essa sessão junto com esse diretor incrível. E antes da gente começar, eu queria só falar um pouco da mostra, que eu montei essa curadoria. Eu conheci esse filme Orra em 2010. Eu já estava trabalhando lá em Belo Horizonte, num cinema que se chama Cine Humberto Mauro. Eu tenho o prazer de estar aqui com Wagner, que foi o criador do Cine Humberto Mauro. Uma palma para ele. O Cine Humberto Mauro foi criado em 1978. Minas Gerais, Belo Horizonte não teria essa cultura cinematográfica se não fosse o gesto de Wagner. Obrigado demais. Eu conheci o cinema do Philippe Vaulois em 2010, eu já estava trabalhando no Cine Humberto Mauro, mas foi para mim um momento muito importante, porque embora eu já tenha nascido assumido, profissionalmente isso era algo muito difícil para mim, principalmente em alguns lugares. E eu estava nesse processo de me assumir publicamente no trabalho, e eu assisti esse filme num site pornô. Encontrei lá e falei, um pornô artístico. E aí eu falei, poxa, eu fiquei tão encantado com o filme que imediatamente eu escrevi para o Philippe Vaulois, achei ele no Facebook, pedi um e-mail e a gente desde então troca cartas com certa frequência. E é a 1000ª vez que eu tento fazer a amostra e a gente nunca consegue, seja por dinheiro, ou seja às vezes por agenda, mas dessa vez deu tudo certo e a gente está contando com uma grande parceria que é a Embaixada da França. E aí queria agradecer todo mundo da Embaixada. A gente está aqui hoje com o Tomás Parfel, parceiro do Cine Humberto Mauro, parceiro da estação. Muito obrigado. E a gente conseguiu trazer esses filmes para cá. Só que o Vaulois, ele tem uma carreira assim, de mais de 30 obras, 20 longas-metragens. E eu fiz uma seleção, só para dar uma introduzida, chama Cartografias do Desejo. Isso que a gente está vendo aqui agora, ele está nesse processo de câmera, corpo, encontro e viajando. A gente está falando um pouco disso. Esse filme que nós vamos assistir, que se chama Orra, ele percorre lugares da França, de Paris, que nunca eram mostrados.
com imagens que nunca apareceram naquele cinema, marcadamente heteronormativo. Então é a primeira vez que essas imagens ocupam o imaginário daquele lugar, né? E isso é o tema central da minha pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. Não vou me alongar muito, mas vocês não podem perder os outros filmes também, porque eu escolhi 5 filmes de diferentes fases da carreira dele. E tem um último filme, que esse a gente já vou prometer, porque a gente já vai passar em Belo Horizonte lá em outubro, novembro, por aí, que é um filme que ele fez durante o isolamento social e acho que vale a pena conferir também. Mas não percam essa mostra, essas diferentes etapas da vida dele, que ele está comemorando Amanhã, né? Amanhã é aniversário dele, 74 anos. E também 50 anos de carreira. Então eu escolhi um filme por período, para a gente ver, assim, acompanhar junto essa trajetória. Tá certo? Eu vou passar aqui para o Felipe, ele vai fazer só uma introduçãozinha, um olá, boas-vindas para a gente. E eu queria, antes de mais nada, agradecer essa mente generosa, mestre. Muito obrigado. Merci, merci. I'm very happy to be with you. It's the first time I come to Brazil, and for me it's a great experience. Okay, and we speak a little after the film? Yes. Yes? Okay. Okay, and have a good evening, I hope, for you. Só lembrar que assim, vocês viram que hoje lotou, tem opção de gente aqui de cadeira extra, então quem realmente querer ver os filmes, compra logo, já está vendendo com antecedência ou compra pela internet, porque vai lotar todas as sessões da salinha. Infelizmente a gente achou que não fosse ter tanto público, botou na sala menor, mas tá lotado, tem gente lá fora querendo entrar, não dá dando para entrar, então garanto já o ingresso no ingresso.com. Ia pedir só 3 minutos, que só tem um projecionista para as 3 salas. E ele está começando o filme lá na primeira, então daqui a 3 minutos, eu não aprendi a ligar o projetor ainda, então daqui a 3 minutos a gente começa. Aproveita e vão dar o... Então, Você faz comercial. vou fazer comercial. Segunda-feira, aqui tem vários eventos rolando, né? Tem a ocupação do Sérgio Ricardo lá no Outra Estação, com exposição, mostra de filme, show também. Vai ter segunda-feira. Fala aí, Lio. Não, então, dizer que é muito legal ver o pessoal voltando aí a sala para ver um ícone do cinema queer, né? Francês. E segunda-feira a gente vai ter um ícone do cinema queer brasileiro aqui no Estação, no dia 29 agora de agosto, dia da visibilidade lésbica. Vamos trazer a Adélia Sampaio para apresentar o filme dela, Amor Maldito, que foi o primeiro filme com um casal lésbico brasileiro. Também é o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher negra, então vai ser um dia histórico aí, fazer um debate sobre visibilidade LGBT. É muito legal ter esses filmes LGBT, queer aqui, passando Estação, e ver vocês lotando as salas para presenciar isso. Então, muito obrigado. Bom, então, enquanto a gente está enrolando aqui, ele vai tirar umas fotos de vocês para divulgar no site do Estação. 3 minutinhos, tá, galera? Valeu. Filmar um pouquinho vocês também, que é preciso da luz. Dança aí, faz um número, menino. Destacar aqui a presença do grande cineasta Levi de Almeida, presente aqui, ícone do cinema brasileiro, 80 anos, 60 de carreira. Destacar também aqui Baiar Tomé, do Dizzy Croquete também, vários amigos aí importantes, todo mundo se sinta representado. Deixa eu fazer foto agora, por favor, também. Segura mais um pouco. Já apareceu lá o projecionista, não? Boa tarde, projecionista. Tá. Deixando um segundo, me disseram que vou entrar ali à meia-noite. Eu não sei da semana. Um pouco essa luz. Filmando aqui. Um pouco grande, não.
saraus eróticos, porque as poesias eram doidas. Johan, c'est étrange. Ivan Roberto, le dernier acteur qui jouait ton personnage, et George Barber, celui qui me remplaçait, sont partis tous les deux ensemble. Ils ont quitté Paris, personne ne sait où ils sont. De toute façon, je ne trouverai personne pour te remplacer. Toi seul peux jouer ce rôle. L'été tire à sa fin, la fabulerie se termine, et je vais attendre ta sortie de prison. Ont participé à ce film Marie-Christine Veil, Patrice Pascal, Philippe Valois et son assistant Laurent Laclos, Pierre Commois, Alors tu es triste, mon petit Philippe, tu es triste. Je suis triste maintenant. L'émotion, c'est l'émotion, est-ce qu'il y a mais tu sais ce qu'il a sorti? Manolo Gonzalez, Qu'est-ce que tu sors là? Merde. C'est Philippe Dufeu, Jean-Paul Dury, Alexandre Grec, Ouais. Thierry Lauré, Je suis en train de faire la cigarette, c'est celui qui est le plus condamné, les mecs. et derrière la caméra, François Abou et son assistant Thierry Arbogast. Oh là là là, quelle voiture! C'est la calasse! Oui? La calasse! Johan voulait la calasse à 6 ans de prison. Ah bon? Au son, Thierry Sabatier. Alors Philippe, ça va? Un peu de trac. Pourquoi? Parce qu'il va sortir? Non, non, parce que le film va commencer, le vrai film, celui-là.
Ei, gente. Bom, vamos começar agora essa parte. Ok. Só pode ligar um de cada vez, eu acho que tem um que tá instalando, outro tá... Ok. Só tá vindo, pegar. Ok, a gente vai dar início agora ao processo. Queria agradecer ao Tomás Parfel, da Embaixada da França, que gentilmente está aqui para traduzir do francês. Bom, vamos lá. Eu vou passar aqui a palavra para o Felipe Valois. E aí, gente, quem quiser fazer algum comentário, alguma coisa, não entender alguma coisa, pode chamar que a gente traduz aqui. Felipe. Non, il donne. Oui, d'accord. Oui, alors, c'est une histoire vraie au départ. É uma história verdadeira, inicialmente. J'étais amoureux du vrai Johan, qui était un garçon qui avait fait l'armée, la Légion étrangère en France, c'est une armée importante. Eu era apaixonado pelo Johan. Johan tinha feito. A Legião Estrangeira. Estou achando que me confundo. Fazia parte da Legião Estrangeira, isso. Oui, il avait fait la Légion. C'est une armée importante en France. Et quand il rentrait dans un bar, dans une boîte gay, tout le monde le regardait. Uma parte do exército francês que é bem famosa, né? Então, quando ele chegava com o uniforme dele num bar, num restaurante, todo mundo olhava ele. Il était very sexy. Et j'étais très amoureux, mais on me disait attention, attention, il est dangereux, c'est un voleur. E era muito sexy, né? Mas todo mundo me falava, cuidado com ele, toma cuidado, ele é um ladrão. Mais je disais non, mais pas avec moi, il m'aime, je l'aime, donc voilà. Eu falava, não, isso não vai acontecer comigo, eu amo ele, ele me ama, então não vai acontecer. Et à l'époque, j'avais un ami qui avait une très bonne situation, qui avait beaucoup de relations. Et quand j'ai voulu faire le film, l'ami a dit à ses amis, oh, il faut aider le petit Philippe à faire son film. Então, na época, estava procurando financiamento para o filme, eu tinha um amigo que entrou em contato e ele entrou em contato com amigos dele que se juntaram para fazer meu filme. Donc j'avais un peu d'argent, j'avais aussi un caméraman qui s'appelait François Abou, qui avait beaucoup souffert de son homosexualité, qui voulait participer à mon film. Então, eu tinha um orçamento pequeno e tinha também um fotógrafo, François Abou, que queria muito fazer parte do filme, porque ele estava sofrendo também pelo fato de ser homossexual. Et donc, j'avais une petite équipe et de l'argent. Et on devait tourner... Ah oui, alors on avait... Johan avait des projets de mise en scène un peu mythomane, hein. E a gente tinha então esse orçamento, a equipe, e tinha o Johan, que tinha ideias de mise en scène um pouco loucas. Et donc, on devait faire le film, je sais pas, improviser le film. Et 3 semaines avant le tournage, il était arrêté, mis en prison. Então a gente ia começar o filme, era um filme na base da improvisação. E 3 meses antes de começar a filmar, o Johan foi preso. 3 semaines, hein. Et là, j'étais très triste. Et je me suis dit, il faut que j'arrête le tournage. Mais si j'arrête, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. J'aurais plus mon équipe, j'aurais plus l'argent. E aí eu fiquei um pouco pânico, triste, né? Porque eu pensei, nossa, essa é a minha única oportunidade, eu tenho dinheiro, eu tenho equipe, então vou dar um jeito. Donc j'ai eu l'idée de raconter ce passage de ma vie où je voulais faire le film sur Johan et je le ferai sans Johan. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce film.
Então resolvi contar essa história, né, dessa minha situação de querer fazer filme com Johan, de não poder fazer filme, e filme nasceu dessa situação. Voilà, en racontant aussi la vie homosexuelle, ma vie d'homosexuel, et alors surtout, j'en avais un petit peu assez. Je voulais montrer aux Français ce qu'était vraiment la vie homosexuelle à travers ce film. E, bom, eu tinha essa necessidade, essa vontade de mostrar para o público francês o que era a minha vida, a vida de homossexual em Paris. Parce que les gens avaient beaucoup d'idées très caricaturales sur l'homosexualité, aussi dans ma famille, donc je voulais enlever cette image à travers mon film, je voulais enlever cette image-là, donner une autre image de la réalité. E, inclusive, esses clichês, essas representações que o público francês tinha, na minha própria família também tinha isso. Então, era uma necessidade que tinha também de mostrar para a minha própria família outra imagem, outra realidade. Alors, c'était ma réalité, hein. Je ne dis pas que c'était la réalité de tous les gays, mais c'était ma réalité que je voulais montrer sincèrement. E não tinha pretensão de mostrar a realidade de todos os gays, era a minha realidade que eu pretendia mostrar. Alors on a eu beaucoup de chance pour les acteurs parce que tous les garçons que je connaissais ou que je connaissais comme copains ou avec qui j'avais des aventures, quand je leur disais tu veux jouer dans mon film, ils disaient ah ouais je veux bien jouer dans ton film. E a gente teve essa sorte, né, com o elenco, de contar com o entusiasmo dos meus amigos, dos meus contatos, que quando eu falava que ia fazer filme, todo mundo queria fazer o filme, estar dentro do filme, participar. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... donc les gens n'avaient pas peur de ça, de se mettre dans un film. E na época não tinha esse medo que tem hoje em dia com a internet de participar de filme, da imagem ficar. Gratuitement en plus. E eles toparam também participar gratuitamente do filme. Voilà. Donc on a eu beaucoup de chance parce que c'était des beaux garçons. Et... A gente teve muita sorte porque são homens lindos, né? Donc bah oui, c'était une improvisation. Alors, pour montrer un peu l'improvisation... E era uma improvisação, né? E para mostrar que era uma improvisação... par exemple, je voulais tourner une petite scène dans un sauna. Donc on avait le sauna, ils ont accepté qu'on tourne une scène. Et je me suis dit, on va faire une scène de drague dans le sauna. Então teve esse caso da cena no sauna, né? Que a gente conseguiu o local. Et l'assistant caméraman m'a dit oh, j'ai un petit copain qui est maître nageur dans un village, il peut prêter sa camionnette pour le tournage, est-ce que ça t'intéresse? Alors j'ai dit oui. E tinha um assistente de fotografia que me falou, então eu conheço alguém que tem uma caminhonete que poderia emprestar essa caminhonete para a filmagem. Eu falei o quê? Et quand j'ai vu arriver le jeune du maître nageur, je lui ai dit, oh, ta camionnette ne m'intéresse pas, mais toi tu m'intéresses. Est-ce que tu veux jouer dans le film pour faire comme si tu étais le frère jumeau de Johan? E aí quando o cara da caminhonete chegou, eu falei, não me interessa a caminhonete, eu quero você. E se aceita então fazer o irmão do Johan, é aquela cena da sauna. Parce que dans la vérité, Johan n'avait pas un frère jumeau, mais il avait un frère qui était très amoureux de lui et qui lui écrivait ces lettres-là. Porque na realidade o Johan não tinha um irmão gêmeo, mas ele tinha um irmão sim, que era muito apaixonado por ele e que ele escrevia as cartas que a gente vê no filme. Et après cette scène-là, il y a la scène des Vespasiennes. Les Vespasiennes, c'est les toilettes. Sim, aí depois dessa cena tem essa cena das Vespasiennes, que são esses banhos públicos. Alors à l'époque, il y en avait beaucoup dans Paris. Et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Il y en a une seule qui reste. Et toutes les autres ont été détruites. Et c'était un lieu de rencontre tout autour. E na época tinha muito, hoje em dia só sobra uma, mas na época tinha bastante, era um lugar de encontros.
Et donc une petite anecdote, un jour, des fois il y avait, à l'époque c'était interdit l'homosexualité, donc des fois il y avait la police qui arrivait et... E uma anedota no filme, né? Na época a homossexualidade era proibida na França, então às vezes tinha a polícia que chegava nesses lugares, desses banhos públicos. Et un soir, les toilettes qu'on voit dans le film là, un soir je suis allé autour, me promener comme ça, pas dedans parce que ça sentait pas bon, mais autour, et d'un seul coup la police est arrivée, tout le monde est parti en courant. E dia, então, que eu estava, na verdade, conhecendo o lugar e fazendo reperagem, conhecendo para a filmagem, a polícia chegou e todo mundo foi embora. Moi je suis resté parce que j'avais rien à me reprocher, je marchais dans la rue et la police est venue vers moi. E eu não fiquei em pânico, eu fiquei no lugar, porque eu não tinha medo, não. E o policial chegou em mim. Alors ils m'ont dit, vous êtes gay? J'ai dit non. Ils m'ont dit, si, ça se voit dans vos yeux. Você é gay? Eu falei, não. E ele respondeu, si, dá para ver nos seus olhos. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mes yeux? O que tem nos olhos? Voilà, mais ça s'est arrêté là, ils m'ont laissé, j'ai pas eu de problème, voilà. Mais il fallait faire attention parce que il y avait encore, en 75, on risquait d'être arrêté et de fiché à la police, quoi. Bom, dessa vez não tive problema, mas na época era risco, né, de ser levado para a delegacia e de constar no registro, né, que tinha na época. Voilà, et puis alors, pour parler d'abord pour parler des femmes qui sont dans le film, donc Marie-Christine était vraiment une amie que j'adorais, qui riait tout le temps quand on était dans des soirées, tout ça. Elle était tout le temps comme ça, elle ne prenait pas de drogue. Hein. E para falar das mulheres que estão no filme, tem a minha amiga Marie-Christine, que era igualzinho a gente vê no filme, rindo sempre, e ela não tomava drogas. Et ma maman, c'est ma vraie maman. E a minha mãe, que está no filme também, a minha verdadeira mãe. Et c'est pour ça qu'au début où j'étais très amoureux de Johan, un jour c'était la fête des mères, j'ai dit à Johan, viens me rejoindre, et je l'ai présenté à ma mère, et c'est la scène que j'ai reconstituée là. Porque quando eu namorava o Johan, teve o Dia das Mães, né? E eu trouxe o Johan na casa da minha mãe, eles se conheceram e eu quis refazer essa cena no filme. Et alors à l'époque, ma mère était mariée avec un colonel qu'on voit un petit peu dans le film, dans un coin, qui était un colonel de l'armée française. Minha mãe na época era casada com um coronel que aparece um cantinho em algum momento no filme, e um coronel do exército francês. Et alors, quand j'allais dîner chez elle, lui regardait la télé, et avec ma mère, on dînait dans la cuisine tous les deux. Et un jour, je lui ai dit, tu veux fumer un joint? Alors, je lui ai donné un joint. E quando eu ia visitar minha mãe, a gente costumava jantar na cozinha, o coronel ficava na sala assistindo televisão, e eu resolvi dia pegar beck, né, para minha mãe, e a gente acendeu. Et c'est là que je lui ai dit la première fois que j'étais gay. E foi dessa vez que resolvi falar para ela que eu era gay. Alors elle m'a dit, ah, je m'en doutais un petit peu. Ela falou, eu já pensava nisso. Mais on n'en a plus parlé, et c'est grâce à ce film qu'on en a reparlé. Mas depois desse episódio a gente nunca falou mais disso. E foi nessa cena, graças ao filme, que a gente voltou a falar de novo uma segunda vez disso. Voilà, et donc, qu'est-ce que je peux dire encore, que le Johan, finalement, je me suis occupé de lui pendant tout le temps où il était en prison. Pendant 4 mois, il était en prison. Je lui ai trouvé un avocat et j'allais lui apporter des choses à la prison. J'étais son seul interlocuteur à la prison. E voltando na história com o Johan, enquanto ele ficou preso, que durou 4 meses, eu cuidava dele
eu contratei um advogado para ele, eu levava coisas para ele na prisão. Et après, quand il est sorti, c'était vers Noël, j'ai trouvé un bon avocat, donc il est sorti. Voilà, soi-disant que j'étais l'homme de sa vie, lui était l'homme de ma vie, qu'on c'était vraiment le grand amour. Il vient de passer quelque temps chez moi en sortant de prison. E aí, ele, graças ao advogado que contratei, ele saiu da prisão no Natal. E ele foi para minha casa, meu grande amor. Et après, il a trouvé très vite un travail dans une boîte de nuit où il a eu beaucoup de succès. Et petit à petit, s'éloignait de moi et c'était très très douloureux pour moi, c'était terrible. E logo depois ele achou trabalho, que era num nightclub, clube. E aí começou a se afastar de mim, frequentando muitos homens na night parisiense. Alors je lui disais, ah mais c'est terminé, on arrête. Il disait, non, c'est la personne que j'aime, il faut que tu sois patient, il faut que je fasse ce que je dois faire, mais on sera ensemble pour la vie. Eu falava, então melhor parar a relação, mas ele falava que não, que ele ia continuar, que ele precisava de tempo para resolver alguns assuntos, mas que ele pedia paciência. Et là, après, il a très vite, on lui a proposé d'ouvrir une boîte de nuit à son nom. Et il venait de moins en moins. Et un jour, je suis allé dans la boîte de nuit. Et puis, je souffrais tellement que je lui ai foutu un coup de poing sur la gueule. E logo depois ele começou a assumir, na verdade, a direção de uma boate. Dia eu resolvi ir no nightclub que ele dirigia. E eu estava tão triste que eu dei soco na cara dele. Et là, il a voulu m'étrangler. Et heureusement, il y avait des ouvriers dans la boîte qui sont venus nous séparer. Ça va ensuite. Mais après, c'était fini, j'allais beaucoup mieux. Vamos abrir umas perguntas para o público. Sim. O pessoal está querendo perguntar. Não, aí depois a gente brigou, ele tentou me sufocar, mas a gente superou. Pode fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta. One question. Eu queria saber o ano que o filme foi feito, se o filme foi distribuído, se o filme foi proibido, qual a câmera que foi usada e quantas pessoas tinham na equipe. La caméra, c'était une caméra 16 mm. A câmera era uma 6 mm. Éclair, je pense, je ne sais plus, éclair ou je ne sais plus. Là, c'était 16 mm. On avait peu de pellicule couleur parce que ça coûtait cher à l'époque. Et donc, je tournais plutôt du noir et blanc pour les parties documentaires et la couleur pour les parties un peu fiction. Então, a gente tinha pouca película. E então resolvi usar a cor para a parte ficcional, né? E o preto branco mais para a parte documental. Et le film a été... J'ai eu de la chance parce que il n'y avait pas de distributeur, il n'y avait pas de producteur, c'était moi le producteur. E não tinha produtor, eu que produzia o filme, não tinha distribuidor. Et il a été sélectionné à Cannes, dans une des sections de Cannes qui s'appelait Perspective du cinéma, dans une des sections de Cannes de l'époque. E eu tive sorte que ele foi selecionado no Festival de Cannes, numa seção que se chamava Perspectiva do Cinema. Et à l'époque, c'est la version que vous avez vue qui passait à Cannes. E foi essa versão que vocês assistiram hoje que passou em Cannes. Mais quand on a voulu avoir le visa d'exploitation, le Centre national du cinéma a voulu en faire un film X, pornographique. Mas na hora de ter o visa de exploração, que é para estrear nas salas, o CNC, que é um cine francês, classificou o filme como pornográfico. A gente não ia conseguir então estrear nas salas. Alors c'était catastrophique parce que comme il n'avait pas de visa, pas d'autorisation de tournage, puisque ça s'était fait sans autorisation de tournage, il était considéré comme un film étranger X, et là il fallait payer beaucoup d'argent. E além disso, como a gente não
tinha autorização de filmagem na época, além de ser classificado pornográfico, ele estava considerado como um filme estrangeiro. Então era duplamente mais difícil para o filme estrear. Et donc le film ne pouvait pas sortir, mais la société des réalisateurs de films l'ont défendu. Ils ont dit non, il faut que ce film sorte, il ne faut pas qu'il soit X ça veut dire pornographique. E aí eu pude contar com o apoio da Sociedade dos Realizadores de Filmes, que defenderam o filme, que falaram que o filme não podia ser classificado pornográfico, que tinha que estrear nas salas. Alors la commission de censure a dit d'accord, mais à ce moment-là il faut couper les paroles. Aí a comissão de censura falou, ok, mas aí vai ter que cortar todas os pães na montagem. Em ereção. Alors j'ai coupé les plans d'érection et ils m'ont demandé de leur donner la preuve, que je leur donne une petite bobine des plans qui avaient été coupés pour vérifier. E a comissão de censura pediu as provas, não? As partes cortadas que eu tive que apresentar para eles. Et donc le film a été vu dans les salles comme coupé, avec des coupes. Então o filme estreou nas salas nessa versão censurada, com essas partes cortadas. Et dans les années 2010, j'ai voulu sortir le film en DVD. Donc j'ai repris le film, mais la copie que j'avais n'était pas extraordinaire. Donc j'ai appelé le Centre National du Cinéma pour savoir s'ils avaient une copie meilleure. E quando eu resolvi lançar uma edição DVD do filme, mais ou menos em 2010, eu entrei em contato com o CNC para saber se eles tinham ainda uma cópia de boa qualidade para fazer essa edição. Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de copie, mais qu'ils avaient un petit bobino qu'ils avaient trouvé dans un placard et qu'ils m'ont donné. Et c'était tous les plans qui avaient été censurés que j'ai pu remettre. Então, no CNC não tinha uma cópia do filme, mas eles acharam uma caixa com todas essas partes cortadas que eles me entregaram. Le petit bobino était resté 40 ans dans un placard et ils me l'ont rendu. Então essas imagens cortadas ficaram 40 anos dentro de um armário e eles me devolveram isso em 2010. Et donc c'est la version d'origine que j'ai pu reconstituer. E foi a partir dessas partes cortadas que reconstitui essa versão que vocês assistiram hoje. Voilà un peu la question, et je peux dire que le film est sorti dans 3 salles, qu'il a eu quelques critiques, et voilà, enfin il n'y a pas eu trop de problèmes à la sortie. E o filme então estreou em 3 salas na época e tive algumas críticas, mas nenhuma polêmica na época. Qual o ano que o filme foi feito? J'ai tourné en 1975 et le film est sorti en 1975. 75. Ouais. Et le film est sorti en 76. O filme estreou na sala 176. À l'époque, il y avait beaucoup de gays parmi les réalisateurs, mais aucun n'osait traiter ce sujet. Donc moi, j'étais un peu jeune et un peu fou, et c'est pour ça que je l'ai fait. Na época tinha outros diretores gays, mas acho que ninguém usava, né, fazer um filme assim. Como eu era mais jovem, eu resolvi tentar fazer esse filme. Et beaucoup d'amis me disaient attention, attention, parce que plus tard tu feras pas d'autres films, parce que tu vas avoir une mauvaise image de faire des films comme ça. Houve alguma reação do pessoal da Nouvelle Vague com relação a esse filme? Teve algum contato? Ils l'ont pas commenté, les critiques l'ont commenté, mais parmi les gens qui l'ont sélectionné à Cannes, il y avait des réalisateurs de la Nouvelle Vague qui l'ont sélectionné. Não teve críticas mesmo do pessoal da Nouvelle Vague, mas dentro da comissão de seleção de Cannes tinha, esse ano, diretores da Nouvelle Vague. Teve alguma coisa sobre o filme no Cahiers de Cinema? Non.
Non. Il y a eu dans Libération, qui était un journal de gauche. Teve uma crítica no jornal Liberação, que era jornal de esquerda. Voilà. Felipe, pour moi c'est super voir ton film à cause que j'habitais là-bas. Não, mas eu me traduzo. Eu posso me traduzir também. Boa, Baia. Por que ele tem que me traduzir? Eu vivi lá, eu vivi em França na época e para mim foi um prazer ver todos os cenários, todas as pessoas, a maneira de vestir, e eu também morria de rir. Achava divertidíssimo os mictórios e os climas. Eu passava para olhar, a gente ficava brincando, debochando. Era uma loucura. Tinha uns que chegavam a cair dentro do mictório. Então, é um período muito importante e foi muito gostoso ver. E pena que eu não soube na época que você estava fazendo esse tipo de trabalho. Inclusive, eu acho que eu vi o Bob. Eu vi numa cena, Bob, au moment de danser, au final de la danse classique, vient le mec qui lui donne un bisou. Pour moi, c'est Bob. Le mec qui donne les bisous, c'était un transformeur que je connais à Paris. Eu conheci um transformista lá, super amigo, e que é o menino que dá o beijo na bailarina no final. E um dos gatos, e um dos seus atores, acho que namorou um dos croquetes, porque eu vi ele em volta da gente. Não eu, mas eu via. Je pense le légionnaire, peut-être, celui qui fait le rôle du légionnaire. Talvez o que faz o papel do legionário. Oui. Le costaud. Oui, le costaud. Il rappelle un peu Joey d'Alessandro. Oui. Il a fait un film américain qui s'appelait Le Beau Mec après. Ah, je connais. Voilà. Oui. Oui. Esse legionário fez um filme americano que se chama Le Beau Mec também. Desculpe. Gostaria de saber se o filme chegou a ser lançado internacionalmente em outros países, se teve uma repercussão lá fora. Alors, pas trop au début. Pas trop. Après, le suivant, Nous étions un seul homme, a eu une répercussion internationale puisqu'il a eu le prix au Festival de Chicago et donc il a eu une carrière plus tard. Esse filme, nem tanto, foi mais a partir do seguinte, que Nós Éramos um Homem Só, e que teve um prêmio no Festival de Chicago. Mais celui-là, non, pas trop, sauf quand j'ai refait il y a une dizaine d'années, j'ai trouvé un vendeur qui s'occupait du film. Et là, il est arrivé à le vendre aux États-Unis, il a fait beaucoup distribuer, même c'est pour ça qu'il est au Brésil d'ailleurs. Et il s'en est beaucoup occupé, et donc là, il a fait une carrière internationale, mais il y a seulement une dizaine d'années. Na verdade, a partir de 2010, na época eu achei um vendedor internacional do filme, que o filme começou a circular, teve várias edições de DVD, inclusive a brasileira, e foi a partir desse momento que o filme circulou mais. Eu quero perguntar. Só complementar só um minutinho, Billy, porque o que acontece? Esse filme, quando ele foi lançado e cortado as partes dele lá atrás, ele ficou muito descaracterizado, então ele ficou esquecido. Ele passa a ser retomado nos festivais e nas mostras a partir de como ele foi remontado no original, em 2010. É mais esse conceito. E essa coisa é tão interessante que o segundo longa-metragem, I would like to talk about Lamento, for people to compare the Mas é sobre isso mesmo. Eu queria perguntar se foi
sofrimento muito grande, tudo isto que aconteceu com o filme ser cortado. Como você se sentiu? Pas du tout. Non, 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 je n'ai pas souffert du tout. Moi, j'étais même très surpris que le film passe à Cannes. Não, eu não fiquei sofrendo pelo filme, não. Na época, eu fiquei primeiramente muito feliz que o filme esteja selecionado no Festival de Cannes. Parce que dans la réalité, je suis très public et j'étais un peu gêné de montrer ce film devant des spectateurs à Cannes, avec des femmes éventuellement. Donc j'étais un peu gêné parce que je suis un peu timide, quoi. Talvez na época eu estava constrangido de mostrar o filme no Festival de Cannes, porque tinha mulheres na sala, era mais um sentimento de constrangimento. Mas quer dizer que o filme foi censurado, cortado de tal forma que nem dava para mostrar depois, e isso não levou ele a sofrimento nenhum? Foi só porque passou em Cannes? Non, parce que je suis un peu... En fait, j'ai surtout eu très peur qu'on puisse pas le sortir, hein, donc j'étais soulagé qu'on puisse le sortir, même en coupant quelques plans, hein, ça n'était pas grave. Na verdade, eu tinha mais medo do filme não estrear, de ficar um filme invisível. E isso era o meu maior medo, então eu fiquei aliviado, na verdade, de ele poder estrear mesmo sendo cortado. Logo depois desse filme, ele faz um segundo longa-metragem, a gente não está passando aqui, que se chama Lamento. Tell us the story about Lamento, your second feature film. Yeah. Yes, after Johan, I wanted to tell the story of... I told you about Johan who go out from the jail, I am in love, and he works in a nightclub and so on. Ah, oui. D'accord. And, yes. Je continue en français. Ouais. Et donc, je voulais raconter mon histoire, la suite. Mais tout le monde me disait, il faut que tu fasses un film hétérosexuel, tu ne peux pas raconter, faire tout le temps un film homosexuel parce que tu vas avoir une mauvaise image. Então, depois desse filme, eu queria continuar a contar a minha história, mas a maioria das pessoas me falavam, cuidado, você não pode fazer outro filme homossexual, você tem que fazer uma temática heterossexual, senão você não vai ser bom para a sua carreira. Alors j'ai décidé de raconter l'histoire avec une fille, donc moi, c'est une fille qui ne fait pas sortir un garçon de prison, mais qui fait venir un garçon de Rio de Janeiro, dont elle est amoureuse. Et donc le jeune de Rio de Janeiro vient rejoindre sa copine à Paris. Então eu resolvi contar a história de uma jovem mulher que está apaixonada por um carioca e resolveu trazer esse carioca para Paris. Et là, il est très beau, et très vite, il trouve un travail dans une boîte où il y a une piscine. Il n'y a pas de backroom, mais c'est une piscine. E como ele é muito lindo, ele acha um trabalho rápido numa boate que não tem backroom, mas que tem uma piscina. Une boîte hétérosexuelle. Uma boate heterossexual. Et donc la fille est très très malheureuse parce qu'il rentre pas, il lui dit qu'il l'aime, qu'ils vont faire des projets, qu'ils vont se marier. Elle souffre, elle l'attend, enfin je raconte tout ce qui m'est arrivé. E essa mulher, que na verdade sou eu, não, ela sofre muito da ausência do namorado dela, está muito apaixonada, ela quer casar e ele está passando as suas noites na boate. Et le film était assez joli, il y avait de belles images et tout, mais quand je l'ai terminé et que je l'ai présenté, tout le monde m'a dit « Oh là là, elle est complètement idiote cette fille, c'est vraiment... elle représente vraiment une conne qui aime les machos, et voilà. » E então, quando eu resolvi apresentar o filme com essa história dessa moça que era na verdade uma projeção de mim, todo mundo achou o filme muito
muito brega, uma história, essa personagem feminina muito idiota, tão apaixonadinha, mas não tinha profundidade nessa personagem feminina. Et là, j'étais choqué parce que je dis, c'est moi, je suis une idiote. Aí eu fiquei chateado, né, porque eu tinha colocado muito de mim nesse personagem, esse personagem era eu. Et le film n'a eu aucun succès d'ailleurs. Il est sorti en vidéo, mais il n'est jamais sorti en cinéma. Et tout le monde m'a dit que tu aurais dû raconter vraiment la vraie histoire, et je pense que oui. E esse filme não teve sucesso, ele não chegou nas salas, ele só estreou em vídeo. E aí, retrospectivamente, as pessoas me falam que devia ter contado a minha história nesse dia. Por favor, eu queria falar mais uma coisa. Não sobre as histórias, mas sobre o acontecimento social desse filme. Eu acho e eu vejo que o filme foi muito injustiçado. E justiça tem que ser feita. Então, a minha ideia, tem o filme censurados também, a comunidade cinematográfica tratou muito mal o filme dele. Ele sofreu uma injustiça muito grande. E eu sugiro que façam uma coletânea de todos os filmes dele e lancem no mundo inteiro e façam justiça a ele e ao filme. Vamos lançar os DVDs aí. Obrigado. Oi, boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta. Gostaria de saber quais são as suas referências em relação à cena gay brasileira, carioca, cena queer, na arte, no comportamento, na cultura. La scène qui est queer, le film de... Ah oui, le baiser de la femme araignée, mais c'est comment Hector Babenco. Beijo da Mulher Aranha. Ele tinha assistido O Beijo da Mulher Aranha. É um filme que ele gosta muito, né? Mas assim, a gente conversando, ele assistiu Dix Croquettes na França várias vezes. É uma grande referência. Oui, bah oui, je connaissais les Dix Croquettes. I know the Dix Croquettes because they were very famous in France. I remember. It was incredible, your success. I love that, and I love too the Groupe C. You remember the Groupe C? Argentine theater, Groupe C. Ah, oui. They were wonderful too. And the croquette was wonderful. It was a great moment. No, we don't know. On ne connaissait pas très bien la scène queer gay. Bon, on suivait un petit peu, mais on voyait des films. On voit beaucoup de films sur Rio en France. Hein. Rio, on connaît par cœur. Mais pas le Rio que j'ai vu aujourd'hui. Não, o cinema gay brasileiro, carioca, não chega tanto na França, mas tem muito filme que tratam do Rio. Mas nunca vi o Rio que vi hoje, por exemplo. Oui, parce que j'ai vu La Vieille Ville, et on ne voit jamais, on voit toujours la plage, et les quartiers, les plages. Hoje eu fui no centro histórico, numa parte da cidade que a gente nunca vê nos filmes. A gente sempre vê as praias, né? É porque a gente está hospedado na Lapa. Et enfant, quand j'étais très jeune, adolescent, j'étais très impressionné par un film français qui s'appelait Orfeo Negro. E na minha juventude tinha filme que me impressionou muito, Orfeo Negro. Et Jean-Paul Belmondo aussi a fait un film qui se passe, L'Homme de Rio. Et Homem de Rio também, com Jean-Paul Belmondo. Donc je suis très très heureux d'être ici parce que pour nous c'est quand même une référence cinématographique, le Rio de Janeiro. E por isso estou muito feliz de estar aqui, porque é uma referência. Rio é um cenário de referência, um cenário cinematográfico de referência para nós franceses.
Eu queria só que a gente pensasse uma coisa, assim, já caminhando aqui para a gente ter tempo. Tem mais 5 minutos. É que tem um movimento e um gesto muito interessante, fazendo a ligação com o filme de amanhã, porque a gente assistiu hoje um filme que não foi o primeiro longa-metragem dele, ele já tinha feito um longa-metragem antes, com uma protagonista transexual, filme... E esse gesto dessa censura é muito interessante, como que ele vai buscando os meios de continuar produzindo cinema. Então eu queria já dar uma apresentada no filme de amanhã, que é o quarto longa-metragem que ele faz, que é de 1977, que era Nós Somos um Só Homem, traduzindo aqui para o português, que ele vai atrás dos meios de produção que são simples para continuar produzindo, mesmo diante de toda essa circunstância. E eu acho que esse cinema dele se aproxima desse lugar de resistência, porque na época ele já entendia a importância de existir. Uma coisa que ele não disse aqui, e que eu perguntei para ele diversas vezes, é por que o filme se filia à imagem pornográfica. E ele disse, Bruno, não tinha... Começou-se a produzir na França, naquele período, filmes pornôs heterossexuais. E as pessoas iam ao cinema vendo aquelas práticas. Eu não via essas práticas sendo naturalizadas, as práticas homossexuais sendo naturalizadas. Então, ele tem a ideia de colocar um pornô para mostrar que os homossexuais fazem sexo também, que isso precisa ser visto, precisa ser comentado, e por isso que ele colocou essas coisas no filme. Então tem esse caminho. E aí o filme de amanhã, e o produtor do filme procura ele, vou dar só um spoiler de produção, de backstage, procura ele para fazer um filme pornô. E aí ele subverte e faz uma história de romance à la Hollywood, mas também com uma pegada surrealista. Esse é o filme que a gente vai exibir amanhã, que é uma segunda fase da carreira dele, já um pouco bem diferente do que a gente viu hoje, mas também com muita intensidade do desejo. Aí o desejo ganha destaque mais, porque ele já tinha ido para essa barreira da prática, do sexo, isso já tinha sido superado. Pode avançar, só queria fazer essa ligação. Últimas perguntas aí, galera. Bonsoir. Je voudrais savoir, vous avez dit, c'est là, moi. Vous avez dit que vous aviez une intention au départ du film de montrer la scène gay française auprès du public. Et ça fait quand même 50 ans du début du film. Et moi, j'ai trouvé le film extrêmement contemporain. Et je voudrais savoir si vous pensez que votre intention, au départ, ça reste la même jusqu'aujourd'hui. Parce que quand on voit le film aujourd'hui, on a des sensations fortes, je pense. Et j'imagine, je ne sais pas comment vous pensez, si vous pensez que le film, c'est le même film il y a, en 75 et aujourd'hui. E eu perguntei se... falei que o filme, ele tinha uma intenção no começo de mostrar a cena gay em Paris, e eu achei o filme muito contemporâneo. E se eu perguntei para ele se ele acha que a intenção dele inicial do filme de mostrar essa cena, ou que ele gostaria no começo, se essa intenção continua a mesma hoje em dia, quando a gente vê o filme hoje, se ele acha que o filme dá a mesma coisa para o público ao longo desses 50 anos. C'est un peu difficile de vous répondre, parce que à l'époque, j'avais 24 ans, 25 ans, et maintenant j'en ai 74, donc je suis plus dans le même... je ne vis plus dans le contexte gay de l'époque. Maintenant, je me suis assumé, j'ai vécu plein d'autres choses. À l'époque, j'étais un jeune gay et j'avais besoin de dire des choses. Maintenant, je dis d'autres choses dans mes nouveaux films. Mais je peux pas répondre parce que j'ai plus le même âge. Na época eu tinha 24 ou 25 anos quando eu fiz o filme, então a minha preocupação era outra. Agora eu acho que eu quero tratar de outras coisas. E então é uma pergunta difícil de responder. Je ne vis plus avec des jeunes de mon âge, avec leurs problèmes. Voilà, je ne suis plus du tout dans le même contexte. Maintenant, je suis dans le contexte d'un homme de 70 ans qui aime toujours les hommes. Donc je raconte des choses qui me concernent aujourd'hui. Voilà, si je fais des films, j'en fais encore des films où je raconte des choses actuelles, pour moi. E hoje estou com 74 anos
E minhas preocupações, eu não sou mais aquele jovem que fez esse filme 50 anos atrás, e então eu estou querendo contar outras realidades minhas de hoje em dia. Mais quand même, par exemple, aujourd'hui, à l'époque, j'étais surpris par des choses qui ne se prennent plus du tout. Le fist-fucking, moi, c'était la première fois que je voyais ça, j'étais halluciné. Maintenant, on voit ça tout le temps dans les films porno et tout. Donc, le poppers, c'était nouveau à l'époque. Voilà, un poppers, quelle histoire. Mais maintenant, c'est plus du tout une histoire. E na época eu estava muito surpreso, estava me chamando muito bem a minha atenção aquelas coisas do poppers, do fist-fucking, que hoje em dia é muito mais comum ver isso nos filmes que na época. Donc c'est vrai, les choses ont changé. Je ne ferai pas le même film aujourd'hui. Même si j'avais 25 ans, je ne ferai pas la même chose. Donc c'est difficile à dire ce que je ferais maintenant si j'avais 25 ans. Je ne peux pas le dire. Então, nem sei o que faria agora se eu tinha 25 agora e vai fazer filme agora. Então, realmente uma pergunta difícil de responder. Par exemple, quand il y a eu le Covid, je suis revenu sur l'époque du sida, parce que j'ai vécu des choses importantes durant la période du sida, et le Covid, ça m'a fait repenser à cette période du sida, quand il n'y avait pas les médicaments et qu'on mourait parce qu'il n'y avait rien. Et donc j'ai repris des éléments de tournage que j'avais du début des années 90 pour en faire un film actuel. Mas eu tive processo lá ultimamente de reminiscência do passado. Eu fiz filme durante a pandemia e a situação da pandemia me remete muito para a época dos anos 80, do auge do AIDS, que não tinha tratamento. Então, se tem ainda esse diálogo com o passado, pode ter esse diálogo com o passado. Parce que les films que je fais sont pas tirés de romans ou d'histoires, c'est souvent des choses très personnelles que j'ai envie d'exprimer, voilà. Donc des fois ça peut être raté, mais c'est toujours des choses personnelles et donc c'est en fonction de l'inspiration. Et c'est vrai que n'ayant pas 25 ans, je ne peux pas raconter l'histoire d'un homme de 25 ans, d'un garçon de 25 ans. É porque meu cinema é muito isso, né? Vem das minhas experiências pessoais e eu não sou cineasta que adapta livros, eu me alimento da minha própria história e realmente eu não faria mais filme que eu fazia quando eu tinha 25 anos. E aí, só complementando aqui a pergunta, tem processo evolutivo da carreira dele, que esse gesto que está aqui, da pornografia, do desejo, do real e do imaginado, vai ganhando contornos mais maduros ao longo da carreira. E isso vai ser muito perceptível ao longo dos anos. Então, hoje ele está muito interessado no envelhecimento, no desejo, enquanto uma pessoa, né, já madura. Então, acho que tem esse trabalho muito interessante nos filmes de hoje, sobretudo. Juste pour dire que nous étions un seul homme qui passe demain, je crois. Oui, voilà, on le mène là. C'est pour dire que là, c'est plutôt inspiré de mon enfance. Voilà, c'est plutôt de l'adolescence, des choses qui ne s'assument pas en tant qu'homosexuel, mais où il y a des relations très fortes entre deux garçons. Et ça a été inspiré de l'adolescence, Nous étions un seul homme. O filme de amanhã, Nous étions un seul homme, é filme que é o segundo, né? Isso que eu quis falar da minha adolescência, desse período que eu não me assumia, e então esse filme passa amanhã aqui. Et le film Haltérophilique, c'était inspiré d'un garçon grec que je connaissais, que je trouvais fascinant, et qui aimait faire l'amour de façon un peu brutale, comme un catcheur, et ça me fascinait, j'ai voulu aussi en faire un film. E o Haltérophilique, que vai passar também, é uma lembrança de amigo grego que tinha jeito de fazer amor pouco violento, com método de catch, e esse filme então vai passar também dentro da mostra.
não era nem uma pergunta, era mais assim, um comentário geral mesmo. Falar que é muito